Olá, amigos, amigas, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. É o professor Legene do nosso canal da Geopolítica, que tem geopolítica, mas também tem muitos cursos. Já são 12 cursos em torno de 230 horas, eu fiz o levantamento, né? São cursos livres, sem certificação. Agora mesmo estamos dando esse curso sobre os 30 livros mais importantes que você deve ler, né. Claro que eu li todos e li muito mais do que esses, né. É uma seleção minha, pessoal. Outro outro leitor assíduo, né, voraz, que ama romances, poderia fazer, duvido que você pegar 10 pessoas que gostam de ler, se eles vão chegar aos mesmos 30 que eu, não vão, né. Então, esse é o meu gosto pessoal. E como eu queria dar um curso muito abrangente, digamos assim, pegar múltiplas, eh, línguas, países, não é, eu acabei dando o braço a torcer, porque eu excluí os livros de Homero e excluí o Mahabharata lá indiano, né. Porque são poesias, mas comecei exatamente por uma poesia épica que é o Divina Comédia, né. Bom, paciência, se eu não fizesse isso, o primeiro livro já seria muito tipo do século XVII, né, eh, 17, isso, quando saiu o Dom Quixote, né. Na semana que vem nós vamos começar também um livro de poesia épica, mas não tinha como eu deixar de fora, né, que é os Lusíadas dos Camões, né. É o maior livro da literatura portuguesa, como Divina Comédia é o maior da literatura italiana, como Dom Quixote de la Mancha é o maior livro da literatura espanhola, né. Bom, esse Divina Comédia é um livro de alta complexidade, 14.000 poemas. É um livro que você não lê direto, você tem que ler outros livros juntos, porque você vai lendo um pouco de cada vez, né. Esse é um livro muito longo. Vamos encerrar hoje, vou tentar, hein, tem 12 páginas manuscritas aqui de roteiro, e vamos encerrar hoje com a última parte da Divina Comédia, que é aquela trajetória de Dante que ele faz inicialmente com Virgílio, depois sua amada Beatriz integra a jornada, né, ele começa no inferno, passa pelo purgatório, que é uma absoluta invenção da igreja, e depois chega agora no paraíso que nós vamos ver. Ele usa no paraíso os mesmos 9 círculos concêntricos é um dentro do outro, né, que tem no inferno 9 também, né. Então vamos lá. Eh, ele dá nome a esses círculos, não é. Terra, eh, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e estrelas fixas. E no final ele chama de empírico, que é o grande finale do livro, né, que ele vai encontrar com Deus, né. E esse círculo estrelas fixas é uma alusão àquelas estrelas que olhando para o céu na época dele, mesmo na época nossa, você acha que elas estão paradas, mas elas não estão, né. São objetos celestes que aparentemente não se movem, né.
É, Beatriz, seu amor platônico, também guia Dante nessas esferas celestes do paraíso, né. Eu quero dizer que hoje eu vou fazer uma experiência nova. eh, o YouTube tem um mecanismo que sorteia livros. Eu vou sortear esse livro de Marx. Eu não sei o que é que eu tenho que o pessoal tem que fazer para poder ser sorteado, né. Então, a Luísa pode explicar para a gente aqui no chat, né. Eh, Essas esferas são esferas cosmológicas, né, e é muito parecido com a cosmologia de Aristóteles, ou cosmologia aristotélica. Aristóteles era um cientista, não era só um filósofo, né. Eu me considero um cientista. Esse negócio de ciências humanas, exatas, biologia, sou um cientista, ponto final, não tem nada que dividir a ciência. No final da aula, eu anuncio quem entrou de membro, quem fez alguma contribuição. Eh, Olha aqui, ó. Então, quem escrever um comentário no chat estará concorrendo ao livro. O livro vai autografado, tá bom? Eh, por que que ele divide em 9? Aí é um critério que ele estabeleceu. Eh, esta Estes níveis têm relação com a intensidade da relação e do amor com Deus que as pessoas têm. Todo mundo que está no paraíso são pessoas boas, mas do 1 ao 9 são níveis diferentes, né. Na verdade, todos os níveis, do mais baixo ao mais alto, podem encontrar Deus, não é. Deus dá essa, mas evidentemente que tem diferenças, né. Então, está relacionado com sua capacidade de amar Deus, né. Daí, então, nós vemos que, mesmo no céu, não são as pessoas não são todas iguais, elas são diferentes, né. Há uma espécie de hierarquização do céu, né. Seriam classes sociais? Não necessariamente, mas há diferenças, não é. Mas você nunca imaginou o paraíso como local de absoluta igualdade, felicidade e harmonia, né. Dante não vê assim. Bom, então nós podemos concluir, né, que todas estas almas, aí tratam-se de almas, não pessoas, né, não tem peso, né. Ainda que elas mereçam estar no paraíso, Dante vai formular uma hierarquia, não é, que concebe a algumas pessoas maior ou menor espiritualidade, né, ou uma espiritualidade mais desenvolvida. Eh, e o único critério, a linha de corte que ele coloca para quem tem mais ou menos espiritualidade é a proximidade com Deus, seu amor a Deus, a sua capacidade de orar a Deus. Ah, aí daqui está começando a nos acompanhar, obrigado, viu. Olha, que está me dando de trabalho esses cursos, mas na verdade é um desafio intelectual, né. Os cursos são livres, gratuitos, sem certificação, mas eu desde a uma eu estou aqui
né, estudando, escrevendo esse roteiro, né, para fazer o melhor, né, dar o melhor de mim, compartilhar com vocês o conhecimento mínimo que nós temos, né. Portanto, então, a divisão celestial, ele estabelece um critério, ele divide em virtudes cardinais e virtudes teológicas. Eu vou explicar cada uma dessa nas esferas. Mesma coisa que círculos concêntricos, um dentro do outro, né. A mais simples das esferas, a mais básica, a primeira é a Lua. Ali ficam, as almas virtuosas, é verdade, foram virtuosas em vida, mas em algum momento de suas vidas abandonaram os seus votos de virtuosos e afrouxaram. Isso não as fez ir para outros níveis, nem purgatório, muito menos o inferno. São almas boas. Só que você tinha que ser virtuoso a vida inteira. Não pode desistir, não pode fraquejar, né? Então, no quesito, abre aspas, virtudes com a coragem, estas almas foram classificadas, isso na cabeça do Dante, né? Insuficientes. Por isso que elas estão nesse nível mais baixo, mas estão no paraíso, né? E como ele faz em outras partes do livro, ele menciona pessoas historicamente eh, definidas, existentes, todas elas mortas, uma ou outra que são figuras míticas, não existiram, né? Eu vou mencionar. Aqui ele menciona algumas pessoas do seu relacionamento. Ele fala de Picarda, com 2 Cs, Picarda, que é irmã do seu amigo, que tem o mesmo nome dele, Dante Forese Donati. Então ela é irmã, né. E aí nós registramos aqui, eu não vou dar o número do canto que corresponde cada uma dessas esferas, além de atrasar um pouco, não há necessidade. Aqui eu estou fazendo uma síntese eletrônica do livro. Nesta fase, então, Beatriz vai, eh, discursar, divagar, sabe o que é não é devagar, é divagar, teorizar sobre o conceito da inviolabilidade do voto ou dos votos sagrados. Uma vez feitos, não podem ser desfeitos. A segunda esfera, círculo, é o Mercúrio. Mercúrio é um planeta próximo do Sol, quentíssimo, né? Inabitado completamente, sem vida. Esse local, estranho ele selecionar planetas, né? Hostis a seres humanos, né? Mas as almas, acho que não tem problema, né? Em tese, nesse círculo, nessa esfera, ficariam aqueles que eram virtuosos da justiça, faziam justiça. Mas também nessa esfera, olha aí a mensagem, quem está nos assistindo, só nesse canal, nos canais parceiro, não sei como fazer isso, porque o sistema do YouTube é um programa que eles vão sortear quem está aqui, né? Nos outros não. Então peço desculpas.
Aqui, então, as almas, elas fizeram um bom uso do seu desejo de fama. Todo mundo deseja um pouco de fama, ser um pouco famoso. Nem todos conseguem ser. E alguns conseguem ser demais e ficam vaidosos, né? Mas essas pessoas, então, eh, eles acabaram tornando-se ansiosos, porque não conseguiam chegar à fama necessária, né. Nessa etapa, deixa eu só confirmar aqui uma palavra que pode ser que eu não tenha compreendido minha própria letra, né, só um minuto. Né, sabia que estava o desejo de fama nessas pessoas acabaram com que elas se tornassem ambiciosos, não ansiosos. Minha letra, às vezes, nem eu entendo. Bom, estão no céu, né, céu é o lugar delas pela classificação de Dante, mas elas cometeram algum deslize, então ficaram nesse segundo na segunda esfera, que é melhor que a primeira. Eu preferiria ficar na Lua do que em Mercúrio, mas eu acho que ele não sabia dessas coisas que nós sabemos hoje. Beatriz, que o acompanha, que é o amor platônico dele, ele nunca teve nada com ela em vida, ela morreu jovem, com 24 anos. Ela relembra para Dante o sacrifício que Jesus fez, que ele então morreu para salvar a humanidade dos pecados. Eu, na minha ignorância intelectual, eu confesso que estudo, mas não sei se eu tenho, assim, um desenvolvimento intelectual cognitivo elevado, não me considero. Mas eu nunca entendi isso, por que que a morte de um Deus vai, salvar toda a humanidade. Nós deixamos de ser pecadores, deu aquela zerou aí os pecados, ele limpou todo mundo. Eu não entendo. Bom, mas isso aí, não é problema do nosso curso, isso aí, muito menos no curso de teologia, não vou debater esse assunto. A terceira esfera é Vênus, também não é um lugar habitável. Aliás, eu gosto muito de astronomia e esses dias estudei aí a exploração de Vênus. Só a União Soviética explorou Vênus, outros países não. Como na década de 60 estava aquela coisa da corrida espacial, e ela precisava ter uma alguma coisa a mais que os Estados Unidos, ela decidiu explorar Vênus e lançou 15 naves, chamado Venera. Venera 1, 2, 3, tal. Venera é Vênus em russo. Aqui sobreviveu mais tempo quando chegou na superfície foi 60 minutos. E mandou algumas fotos da superfície. As únicas que a humanidade tem foram feitas pela Venera. Então, Vênus, uma temperatura amena de 460 graus na superfície, né? E uma atmosfera de ácido sulfúrico. Eu que gosto de química e já fiz muita experiência, eu sei o que é o ácido sulfúrico. Bom, esta é uma esfera de um tipo de virtude chamado temperança. Então, é uma pessoa de fibra, com temperança, né? Obstinado, no bom sentido do termo, né? Mas também tem sempre o mais, porque é do nível baixo do paraíso, né? As almas que aqui habitam
elas até fizeram certo na TVT, foi ontem, né. Eu tenho uma mãe idosa que eu tenho que só eu de filho, não era filho único, mas meu irmão faleceu, e os sobrinhos dela, que ela cuidou da maioria deles, eles não estão nem aí para ela, então só tem eu de cuidador, né. E essa semana minha mãe está inspirando um pouquinho, 91 anos, né, mas ela faz tudo sozinha, não precisa de e ontem eu não pude. Bom, quarta que vem voltamos. Essas pessoas até que fizeram bons usos do amor, né, mas elas foram consideradas insuficientes em relação à temperança, né, à obstinação, a a fixar e tentar cumprir com todas as suas forças o seu objetivo, né, temperança. E aqui ele vai citar algumas pessoas, e eu sempre que ele cita algumas pessoas, eu vou em outros sites pesquisar um pouquinho para situar essas pessoas, né. Aqui ele encontra Carlos Martel de Anjou, morreu jovem, com 24 anos, viveu entre 1271 e 1295. Ele foi rei da Hungria, ou Hungria, filho do rei Carlos II de Nápoles, e também tinha descendência do rei Luís VIII, rei de França, né. Essas casas monárquicas, elas casavam entre si, né, para até como forma de política de Estado, né, ou para ampliar o Estado, ou para apaziguar, né. Tá brigando com o império, o reino aqui do meu vizinho, eu vou dar minha filha para casar com o filho do rei do vizinho, aí voltamos a ficar amigos, né. Carlos Martel de Anjou. Ele encontra também Cunisa da Romano e Fouquet de Marsella. Aí não achei muitas informações sobre essas pessoas. No entanto, uma outra que ele menciona, Raabe, Raabe é provavelmente a alma mais importante nessa esfera, né, mas é uma figura mítica, eu falei que falaria quando seria figura mítica. Ela é um personagem bíblico do Velho Testamento que morava na cidade de Jericó e ajudou os israelitas a tomarem a cidade, né, capturarem a cidade. Então ela é uma traidora, não é? Traidora do povo cananeu, filisteu que morava em Jericó. Então ela trabalhou para o inimigo conquistador, que eram hebreus, judeus, né. Você vê como são as coisas, né. Moisés é libertador, Josué é libertador, mas do ponto de vista de quem? Do ponto de vista dos filisteus que moravam na terra, Josué não é libertador, é conquistador, ou não? Estou enganado? Do ponto de vista dos judeus, hebreus, aí pode figura mítica também, né, não existiu, não tem comprovação dessas figuras, mas vamos dar de que ele tem existido, né. Então, ele é um conquistador, né, das terras dos meus ancestrais, que também eu tenho um pezinho lá, né. Eh, então é no livro 2 de Josué, né.
aqui neste capítulo, Dante menciona o fato de que a cidade que ele nasceu, Florença, produz um tipo de planta, flor, chamado florim. É considerado uma flor maldita, né? E Dante, tudo que eu falo aqui, ele escreveu nos versos, né? Dante considera esta flor maldita responsável pela corrupção que havia dentro da igreja, né? Então, uma flor que é culpada. No quarto, na quarta esfera, é o Sol. É possível o Sol ser paraíso, você morar lá no Sol. Mas eu acho que ele não entendia muito o significado o que eram esses planetas. O Sol não é um planeta, né? É uma estrela. Bom, no Sol ficam as almas dos que em vida foram sábios. Agora começa então a melhorar o nível. Então os três primeiros são níveis que tem sempre um senão. Agora são níveis melhores. Aqui estão os sábios. Eles então, o Dante faz uma relação desta quarta esfera com a prudência. Aqui ele vai cruzar com dois santos muito importantes na igreja. São considerados doutores da igreja, né? Lembre-se que aqui não havia nenhum racha da igreja. Não, desculpe, já havia tido um racha, o de 1054, é o grande cisma, que é a igreja do Oriente, dos patriarcas do Oriente, a sede era Constantinopla, né? Mas a igreja ocidental de Roma era a igreja mais poderosa, né? E esses santos, Dante cruza com eles em sua jornada celestial, né? Eles vão fazer críticas a ordens religiosas da seguinte maneira: ele encontra com São Tomás de Aquino. O nome dele era Tomás, não tinha sobrenome. Aí o pessoal fala Tomás de Aquino. Ele nasceu em Aquino. Um doutor da igreja, um frade dominicano, viveu entre 1225 e 1274, 49 anos, morriam cedo naquela época. Ele conta para Dante a história de outro santo. Não quer dizer que esse santo estivesse lá. Não estava. Que santo é esse? São Francisco de Assis. O nome da ordem não é franciscana, é a Ordem dos Pregadores. Francisco, que morava em Assis, né, viveu entre 1181 e 1226. 45 anos, jovem, né? O Tomás, que era dominicano, critica a ordem dos pregadores, né? Aí Dante, mais para frente, vai encontrar com São Boaventura, ele que viveu entre 1217 e 1274, século XIII. Ele viveu 57 anos. Também morreu jovem.
Para, eh esse São Boaventura, ele narra a vida. Quem narra, né, é o o Boaventura, né, narra a vida de outro santo, São Domingos, né, da ordem dos dominicanos. São Domingos viveu entre 1170 e 1221, né, morreu com 51 anos. Por fim, Dante registra ainda as presenças das seguintes almas: Alberto Magno. Ele foi um filósofo, escritor, um cientista que viveu entre 1193 e 1280. Pedro Lombardo, também filósofo, viveu entre 1100 e 1160. E Siger de Brabante, também filósofo, viveu entre 1240 e 1284, viveu só 44 anos. A quinta esfera, então Dante está andando, subindo nas esferas, né? Ele vem lá das profundezas, passa no purgatório, agora ele vai subindo. Olha aí, quem está aí chegando agora, vai ter sorteio hoje, vamos ver essa experiência de sorteios, como é que ela fica. Basta você fazer aqui algum comentário e o sistema do YouTube vai sortear um livro. Espero que dê certo, né? Chegando na quinta esfera, aí ele já está em Marte. Marte agora inicia-se um processo de exploração de Marte, não é colonização ainda, né? Eu gosto demais disso, eu vibro com isso, né? Então, tem 2 carrinhos andando em Marte. Eles chamam de rovers, né? Um dos Estados Unidos, né, que é ou é o Curiosity ou é o Perseverance, ou o Curiosity é o aviãozinho, né. Então, mas tem um chinês de olhinho puxado, tá lá andando também, né. Eh, nessa esfera ficam as almas, que tiveram em vida coragem, elas encarnam a coragem, mas uma coragem muito especial, é a coragem dos que lutaram pelo cristianismo. Então, não é uma coragem qualquer, né, é aqueles que defenderam o cristianismo. Eh, o formato dessa esfera é de uma grande cruz, né. Dante encontra quem aqui? Encontra Catiaguida, com 2 Cs, Catiaguida, que é um antepassado dele. Esse nome é provavelmente masculino, né. Ele elogia, ele quem? Catiaguida, né, todos os moradores de Florença, enaltecendo suas virtudes. Então Dante aqui fala bem do seu povo, que ele é florentino, né. Ele também conta a ascensão e a queda das famílias mais importantes dessa cidade, os ricos, né. Não há pobres, né, na história que Dante conta, né, porque pobres não contam história, não entram para a história, né. E esse antepassado dele, Catiaguida, diz a Dante, né: "Você viverá um grande exílio", né. Mas o Dante já estava no exílio, porque ele escreveu esse livro no exílio.
Finalmente, nessa esfera, alguns nomes, alguns guerreiros importantes aparecem nesta quinta esfera, né, dos lutadores do cristianismo. Josué, que eu acabei de falar, é do Velho Testamento. Ninguém sabe quando nasceu nem quando morreu, porque não há registros de sua existência. Depois um outro também que pouco se sabe dele, Rolando, só tem o primeiro nome. Diz que era um líder militar francês. Este sim é importante, chamado Carlos Magno, não é? Rei dos francos, viveu entre 742 e 814. Ele nasce no século 8, morre no século 9. Então, ele morre com 72 anos, morreu velho, né? Também foi rei dos lombardos. No entanto, quando a coroação dele pelo Papa, ele se torna imperador romano. O Império Romano do Ocidente, que tinha sido destroçado pelas invasões, os chamados bárbaros, né? Godos, visigodos, ostrogodos, aqueles 400 e não chegou a 500 da era atual, né? 470, 480. Bom, então Carlos Magno está aí na quinta esfera, né? E ele encontra Godofredo de Bouillon. Quem assistiu o filme A Cruzada, do Ridley Scott, que eu assisti acho que 3 vezes, é o melhor filme sobre a história das cruzadas, que mostra o que foram as cruzadas sem descaracterizar os árabes muçulmanos, sem, sabe, as outras versões desses filmes sobre cruzada, os árabes são seres de segunda categoria. Esse não, né? Tanto que até enaltece a figura de Salah el-Din. Salah el-Din. Quem é esse cara? Saladino, que foi o nome ocidentalizado dele, né? Godofredo de Bulhão, não é Bulhões, viveu entre 1058 e 1100, portanto, só 42 anos. Foi o líder da primeira cruzada, né? Aquela de 1096 a 1099. Ele chegou em Jerusalém. Ele tornou-se o primeiro soberano do reino latino de Jerusalém. E um reino que durou 3 anos. Depois, outras cruzadas iriam estabelecer um reino mais prolongado, né? Eu li, acho que 3 livros sobre as cruzadas, né? Um deles me marcou muito, chama Ordens Militares de Cristo, né? Que são os hospitalários, os próprios templários, né? E os cavaleiros de Malta, né? Bom, mas Godofredo não quis ser rei, não aceitou o título. Sexta esfera é a esfera de Júpiter, mais longe, frio, né? Mas é o paraíso. Aqui então ficam as almas que personificam o aspecto que Dante mais releva na importância, porque ele foi muito perseguido, que é o aspecto da justiça. Eu, a vida inteira, fiz um esforço para ser um homem sábio, que eu nunca consegui. Posso ser um homem que tem algum conhecimento, mas não tenho sabedoria.
mas me esforço a vida toda para ser um homem justo, mas não tenho certeza se sou, não é? Bom, aqui estão os justos, né. Na língua latina, está escrito lá uma frase, eu vou falar a tradução, né: "Amem a justiça, vós que julgais a terra", né. Dante registra as seguintes pessoas nos seus versos: Davi, Antigo Testamento, não há nenhum registro da sua existência. Ezequias, ou Ezequias, rei de Judá, aqui já há registro, 739 a 687 antes da Era Comum. Trajano, grande imperador romano que viveu entre os anos da Era atual 53 até 117. Então, viveu 64 anos, jovem, né? Ele foi o responsável pela maior expansão territorial do império. Ali está também Constantino, sim, ele mesmo, da cidade de Constantinopla, do chamado Império Bizantino, não é? Você acha que Bizantino era uma pessoa? Não, era uma cidade chamada Bizâncio, né? Olha o Ivo chegando aí. Constantino foi imperador romano, muito importante. Ele viveu entre 272 e 337, 65 anos. Então, eu já passei de toda essa turma aí, eu estou com 67, né? Por que que ele foi importante? Ele foi o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo, mas ele não confundam, não foi ele que levou a religião cristã à condição de religião de Estado. Não foi ele, foi Teodósio, 480, 90, antes do Império acabar, né? Mas ele teve um papel fundamental. Por quê? Porque ele convoca o primeiro concílio ecumênico de 21 que foram acontecidos. Teve 5 antes desse que não são considerados grandes concílios ecumênicos, etc. Esse foi o primeiro, no ano de 325, realizado na cidade de Niceia, hoje na Turquia. E não fica também você falando o que você não sabe, que foi nesse concílio que eles escolheram os 4 evangelhos como canônicos, né? E desprezaram 9 outros que já se conhecia, né? Eu tenho um livro aqui com esses 9, é um livro desse tamanho, né? Eu li todos eles, a tradução, claro, e muita nota de referência. São os chamados evangélicos, alguns chamam de apócrifos, outros chamam de gnósticos, né? Mas não foi nesse concílio. Os evangelhos já estavam escolhidos nesta época, né? Este concílio é o que nós vamos ver isso na aula, no curso de religião, todos os domingos, viu? Vou terminar judaísmo esse domingo, semana que vem começo exatamente o cristianismo, a 7ª religião em ordem cronológica da sua criação. Esse concílio, então, ele foi importante porque ele estabelece o chamado credo niceno, que vem de Niceia. Creio em um único Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra e do universo, etc. Esse é o credo niceno. Jamais criado, né? E aí aquela mistura, né, de Pai, Filho, Espírito Santo, que é a Trindade. Esse é o credo niceno. Porque havia muitas correntes, né, o arianismo, né? Mas eles então impõem ali a força. A força, sim,
pela maioria né, dos bispos presentes, ali em torno de 300 e poucos bispos, né. Mais para frente ele vai encontrar Guilherme II da Sicília, foi o rei da Sicília, viveu entre 1155 e 1189. Então você veja que são pessoas ali da esfera dele. Quando ele vai longe, divaga, ele vai para o Velho Testamento, né. Então, o que mostra que ele tinha um conhecimento mais regional mesmo, né. Aqui é o outro nome lendário, já falei um, agora é o segundo, Rifeu de Troia, né, uma figura lendária que não existe. Quem cita esse Rifeu foi o seu amigo Virgílio, amigo assim, que o acompanhou naquelas primeiras fases, vocês lembram, né? Que era um poeta romano. Virgílio escreveu seu principal livro, é um poema épico chamado Eneida. É neste livro Eneida que ele vai falar de Rifeu de Troia, né? E Troia também é tudo místico, né? O famoso cavalo não existiu, né? Que está lá nas poesias épicas de Homero, naqueles seus dois livros, é, Ulisses, Ilíada e Ulisses, né? Dois livros. Dante estranha a presença de um pagão famoso, né? O que é pagão? Pagão é uma pessoa não batizada. Eu não sou pagão. Me batizaram a minha revelia, não me consultaram, né? Mas eu não sou pagão, né? Mas esse pagão é exatamente esse que eu citei aqui, que é um personagem mítico, que é o Rifeu. Então, o Dante, o que esse cara está fazendo aqui se ele é pagão, né? Porque ele é antes do cristianismo, né? Mas Dante conclui que ele foi salvo pela misericórdia de Deus, então ele pode estar aqui. Vamos tentar ir mais rápido. A sétima esfera é Saturno, vivem as almas dos contemplativos, os que ficam contemplando, né? Eles personificam a temperança. Aqui, porque aquela primeira ou segunda são os que fraquejaram na temperança, aqui são os que tiveram a temperança. Pessoal que está assistindo, já passamos de 200, se fizer algum comentário aqui no chat, o sistema vai fazer um sorteio no final e nós vamos sortear um livro do Marx autografado. Depois eu vou dar o meu e-mail, né? Aliás, está aí meu e-mail, né? Meu e-mail é o mesmo número Pix. E está aí meu Zap. Se você não está na minha lista de Zap, me manda um oi para eu salvar seu número. Se você quiser receber coisas minhas, né? Daqui a pouco eu vou agradecer os que contribuíram, os que entraram de membro. Dante encontra neste círculo, nesta esfera, Pedro Damião. É um monge vinculado ao Papa Leão IX, é um monge reformador, ajudou a igreja a fazer alguma reforma. Também é um doutor da igreja, é a igreja que nomeia, você não faz nenhuma tese de doutorado, nada, ela que diz quem é doutor ou não. E ele viveu entre 1007 e 1073, antes das cruzadas. Então ele viveu 66 anos, já passei esse aí. Aqui Dante vai fazer uma discussão
do que ele chama de monasticismo. É aquela prática monástica onde você abdica de bens materiais e de todos os prazeres sensoriais, especialmente o sexo, a luxúria, né? Ele também discute a doutrina da predestinação. Eu estou predestinado, né? Alguma coisa que pode significar uma destinação antecipada de salvação, né? E, por fim, ele discute, quando ele fala discute, ele fala nos seus, nas estrofes das poesias, né, ao estado deplorável que a igreja se encontrava naquele momento que ele escreve o livro, né. Oitava esfera, ou círculo, é a ação das estrelas fixas, que não são fixas, mas eles achavam que eram fixas. Aqui é tratado de um tema chamado Ecclesia Triumphans, Eclésia com 2 Cs, Triumphans. Que significa isso, traduzindo do latim, igreja triunfante. É formada por aqueles que têm uma visão beatífica, não é? E estão todos no paraíso. Esses aí compõem essa igreja triunfante, né? Dante encontra neste círculo, que é o penúltimo, Jesus e Maria, né? Aí São Pedro aparece e vai testar sua fé. Santiago vai testar a sua esperança e São João, o evangelista, né, eu não sei se é o mesmo São João o Batista, acho que não, vai testar sobre o tema amor. Por fim, a nona e última esfera, primum mobile, ou primeira esfera a ser movida. Aqui é a última esfera, o último círculo. Quem movimenta essa esfera é o próprio Deus dos cristãos. Quando ele move essa esfera, todas as outras esferas se movem. Não sei as razões pelas quais essas esferas precisam ser movidas. Por fim, tem uma região chamada Empíreo. Empíreo é uma região muito além da existência física, né? Todas as almas dos crentes que estão nesta região são como se fossem pétalas de rosa e elas, então, compõem uma rosa muito grande, né? Beatriz, a sua amada virtual platônica, entrega Dante a São Bernardo. Bernardo, o nome dele é Bernardo de Claraval. Ele foi um líder cruzado também, matou milhares de cristãos, matou milhares de judeus e muçulmanos, mas é um santo, né? Então, quando Beatriz entrega Dante para Bernardo, ele então vai celebrar uma missa para Maria, em nome de Dante. Por fim, Dante chega à presença do Deus dos cristãos. Quando então lhe é concedida a compreensão das duas naturezas de todos os seres criados por Deus, a natureza divina e a natureza humana dos seres. Tudo aqui está
além da compreensão humana. Então é o grande finale de Dante. Bem no finalzinho, Dante tenta compreender os círculos que envolvem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que eles se encaixam. Mas ele termina dizendo, abre aspas, este não é um voo para as minhas asas. Fecha aspas, e termina a comédia que o seu admirador Boccaccio vai chamar depois de divina, de tão fantástica que é. Não poderia deixar de falar, nos minutinhos que restam, da possível influência do Islã nesse livro, né? Que eu já sei faz muito tempo. Antes não, eu li antes, essa obra eu li na juventude. Depois disso que eu fui estudar o Islã, um monge católico espanhol lança um livro em 1919, tem aí no Brasil para comprar, o nome dele é Miguel Azim Palacios. O livro dele chama-se, tradução, né, Escatologia Islâmica na Divina Comédia. Pela primeira vez, uma publicação faz uma referência clara entre um paralelo da filosofia islâmica e a obra de Dante Alighieri. Palacios argumenta que Dante leu e aproveitou as ideias expressas pelo filósofo árabe Ibn Arabi, filósofo árabe muçulmano que viveu entre 1165 e 1240. Ele que nasceu em Taifa, atual Espanha. Eu falei desse filósofo naquele curso Filósofos Orientais. Já estou trabalhando num livro que vai chamar Filosofia Oriental, para principiantes, né? É possível que ele tenha também lido o relato da chamada jornada noturna de Maomé em direção aos céus. É famosa essa jornada. Maomé vai aos céus em uma noite, vivo no seu cavalo branco, e vai encontrar com as divindades. Este relato está em um livro chamado Kitab al-Miraj, que foi traduzido pela primeira vez para o latim em 1264. Francisco, não dá para comparar com classe, porque não tinha burguesia nessa época, né? Só tinha nobreza. E a nobreza está em todas as esferas, não tem servos, né? Porque as classes na época era nobreza e servo, né? Nobres e servos. Não tem servo famoso que ele dá nome, você viu aqui? Nenhum, né? Reis, imperadores, né? Então, não acho que sejam classes. Bom, isso é uma opinião muito... a tradução em 1264 de Kitab al-Miraj, Kitab é livro, eu estudei árabe um pouco, né? 2 anos na USP. A tradução é o livro Escada de Maomé, que aí conta essa jornada noturna. Toda a vida de Dante é passada em um período em que toda a Península Ibérica, Portugal e Espanha, praticamente 100%, estão sob domínio islâmico. E era uma época que existia o chamado fator averroísmo, vem de Averroes, que é o nome ocidentalizado de Ibn Rushd. Naquele curso também eu falei dele, né? Então era um grande filósofo islâmico. Dois dos citados por Dante no Paraíso, que é Tomás e Sigurd de Brabante, foram fortemente influenciados por Averroes, que é o maior comentador de Aristóteles. Então, esta é a última parte da aula, parte 5 da aula de Dante, da vida dele e da sua grande e magistral obra. Vamos agora ao
sorteio do livro. Vamos ver aí como que vai ser esse sorteio. Todo mundo que fez algum comentário está concorrendo. Só 30 fizeram publicações. Luiz Lima ganhou o livro. Então, esse e-mail que está aqui na tela, manda um e-mail para mim com o endereço que eu vou mandar o livro autografado. Agora vamos às pessoas que fizeram alguma doação e 2 pessoas entraram de membro, é a melhor forma de ajudar o canal. A Paula Eduarda e o João Manuel. Muito obrigado. O Fernando Frenkel, sempre presente e dá sempre uma contribuição, como se fosse um ingresso. Meu amigo Ivo também faz a mesma coisa. E meu amigo Ronaldo Gavlinski, que quase ganhou, né? Pelo que o jeito, ele roda ali a roleta e Ronaldo Gavlinski. Pessoal, daqui a 1 hora eu vou entrar novamente em um curso, não sei se é um curso de doutorado, como eu estou dando esse curso de literatura, o pessoal acha que eu sou grande coisa e pediram para eu falar. E aí eu bolei um tema de um autor que eu gosto muito, o Terry Eglinton, né? Ele é marxista, então eu vou falar sobre a crítica literária marxista de Terry Eglinton. Ao Luiz Lima aí. Manda um e-mail com seus dados para mim, tá bom? Então daqui a 19 horas, quem está na minha lista de Zap vai receber a circular daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado, um beijo a todos, bom resto de semana aí. Tchau, pessoal.